Bom dia a todos. É uma satisfação nós termos acolhido o pedido que fizemos ao desembargador Diógenes para que coordenasse esse encontro e fizesse os convites aos ilustres convidados para debater um assunto extremamente atual, um assunto extremamente complexo e de extrema dificuldade nos dias de hoje, diante de um certo radicalismo que parece crescer, que é o direito penal na matéria de gênero, racismo e comunidades tradicionais. Os diálogos telemáticos do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça têm promovido esses encontros para discutir matérias que são matérias que precisam ser melhor elaboradas, melhor debatidas e trazidas para a comunidade interna do tribunal, desembargadores, juízes e assessores, mas também aberto ao público em geral, em especial aos advogados e estudantes de direito. Hoje estão conosco, neste encontro, o desembargador Diógenes Vicente Assan Ribeiro, desembargador presidente da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, doutor e pós-doutor em Direito, professor do programa de pós-graduação, de mestrado e doutorado da Universidade La Salle de Canoas, a professora doutora Paula Pinhal de Carlos, doutora em Ciências Humanas, professora do programa de pós-graduação da Universidade La Salle, em pesquisa sobre o tema gênero e sexualidade, a doutora Karen Luise, juíza de direito da primeira vara do júri da comarca de Porto Alegre, membro da Comissão da Verdade sobre a Escravidão da OAB-RS, do Comitê de Igualdade de Gênero, Raça e Diversidade do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, formadora da ENFAM, Escola Nacional de Formação de Magistrados em Questões Raciais, e membro do GT, do Conselho Nacional de Justiça para a Criação de Políticas Judiciárias de Combate aos Racismos Estrutural e Institucional. Também temos o Dr. Rodrigo Bebedeiro Silva, doutorando em Direito e Sociedade na Universidade La Salle, mestre em Direitos Humanos pela Uniriter, Porto Alegre, graduou-se em Direito pela Universidade de Fortaleza, advoga para movimentos sociais, tendo trabalhado em organizações de direitos humanos, colaborado com pastorais sociais, advogado para sindicatos de trabalhadores e participação em assessorias parlamentares. Foi consultor da Unesco para o marco regulatório das organizações da sociedade civil, participa da Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares, RENAP, e do Fórum Justiça. É membro fundador do Instituto de Pesquisas, Direitos e Movimentos Sociais e conselheiro da seção sul do Instituto. E também temos o professor doutor Guilherme Azevedo, professor coordenador do curso de Direito da Unicinos em Porto Alegre, doutor mestre em Direito Público pelo programa de pós-graduação da Unicinos. Esses são os nossos convidados para esta conversa sobre esses temas de grande atualidade. Eu pediria ao desembargador Diógenes que desse início a este colóquio, né, e passasse, então, a coordenar este encontro. A palavra está com o senhor, meu caro colega desembargador Diógenes. Feito. Muito obrigado, desembargador Blattes, meu dileto amigo. Trabalhamos juntos durante 5 anos na Terceira Câmara Criminal. O desembargador Blattes é também professor de Direito, exerceu o magistério jurídico superior lá em Santa Maria durante muitos anos e continua exercendo essas funções, mas eventualmente, não com frequência, digamos assim, né, professor Blattes? E durante todo o tempo que esteve conosco na Terceira Câmara Criminal, sempre produziu brilhantes votos, né, que são citados inúmeras vezes aí na jurisprudência e pelos defensores e advogados, né? O desembargador Blattes também, dá para dizer assim, compõe um grupo de magistrados garantistas que nós temos na magistratura. Eu me orgulho de dizer que eu sou garantista, né?
Eu sempre que posso falo isso. E eu não tinha tido ainda o prazer de conversar com a doutora Karen, assim, mais detidamente. Nós já nos encontramos algumas vezes, mas essa correria do mundo é muito difícil, né? Então, para mim é uma grande satisfação, doutora Karen, de nos encontrarmos aqui, mesmo que virtualmente, né? Eu tenho acompanhado o seu trabalho e me sinto orgulhoso, assim, de ser seu colega pelo dinamismo, né? E também porque eu entendo que é extremamente necessário esse ativismo dentro da magistratura em prol dessas causas que nós vamos debater aqui nesse momento. Também saúdo a minha colega de professora lá, que eu tenho grande admiração também, a professora Paula Pinhal, né, que pesquisa temas extremamente importantes na atualidade que nós estamos desenvolvendo. Nós somos colegas já há 8 anos, né, Paula, lá na La Salle, né, já estivemos em bancas juntos, então eu sempre fico muito, tenho muito, admiro, né, admiração pelo trabalho e pelas pesquisas da professora Paula. Já alguns alunos meus até quase que pisaram um pouquinho nas pesquisas da professora Paula, e ela esteve na banca, assim, e tal, mas tudo em razão dessa admiração grande. O professor Guilherme Azevedo também, né? Nos conhecemos da Abrasde, desse grupo aí que nós estamos, e também conheço o professor Guilherme há alguns anos já, tenho também grande admiração pelo trabalho do professor Guilherme, tenho comigo, baixei a tese de doutoramento do professor Guilherme, está aqui nos meus arquivos, né, para consultar, de tanta assim o prestígio, né, e a consideração do professor Guilherme, que já exerceu, inclusive, a direção da Abrast, né, no Brasil, então, e exerce a coordenação da pós-graduação da PPG, da Unicinos, aqui em Porto Alegre, né? O Rodrigo é um excelente doutorando lá da La Salle, né? É cearense, né, Rodrigo? E que já tem um currículo muito importante aí, a gente sabe bem do trabalho, acompanho muito o Rodrigo de perto, tenho a satisfação enorme, né, de ter ele como meu orientando lá no doutorado da La Salle, e as pesquisas que ele produz são extremamente interessantes, a linha de pesquisa dele. Então, feitas essas palavras iniciais, eu queria observar assim, que nós estabelecemos, né, consensualmente, meio que consensualmente, assim, que nós vamos fazer uma espécie de conversa, assim, né, de 4 minutos, para não ficar aqueles monólogos de 20 minutos falando. Então, vamos estabelecer assim, uns 4 minutos, numas 3 ou 4 rodadas, né, para ir debatendo esse tema principal, que é o direito penal, né, mas com essas inflexões que nós vemos na área do racismo, de gênero e das comunidades tradicionais. São temas atualíssimos, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Nós estamos vendo, toda semana tem acontecido fatos relacionados a esses problemas, né? E eu queria, neste início, colocar algumas observações assim sobre como o direito vê, observa, né, na linguagem lumaniana do Guilherme, o Rodrigo também está, como o direito observa essas diversas, digamos assim, grandes minorias, digamos assim, tá? Como que o direito observa? No direito penal, me parece que, em relação ao negro, ou como agora estão também chamando, né, de preto, né, como uma autonomeação que eu estou acompanhando na doutrina, né, mas antes a gente chamava de negro, agora
estão falando em preto, bom, não importa muito, ou importa, mas é importante essa autoidentificação, identificação, né? Bom, o direito penal, ele tem visto, né, o negro como incluído numa espécie de exclusão, porque ele vê o negro como preso, como réu no processo penal, no direito penal, né? E esses dados são dados estatísticos que nós temos visto, né? Que nós temos acompanhado. Eu já fiz publicações, artigos acadêmicos, e a presença de negros analfabetos nas penitenciárias, nas cadeias, é elevadíssima, ao passo que a presença de negros no judiciário, por exemplo, é mínima. E eu também, Karen, tenho orgulho de dizer que eu participei daquela sessão do órgão especial que encaminhou uma lei para a Assembleia Legislativa estabelecendo cotas raciais para o acesso à magistratura, e eu, que não precisaria ter feito um voto, né? Eu fiz uma declaração de voto bem extensa, está lá, né? Porque a minha predisposição a essas cotas é bem antiga, bem antiga. Quando a URGS publicou, quando a URGS estabeleceu aqueles lá, não sei quantos anos, as cotas para acesso à universidade, eu publiquei um artigo no jornal O Sul, que eu tenho guardado até hoje, dizendo que isso já era tardio, né? Já deveria ter vindo muito antes, nesse pequeno artigo que eu publiquei no jornal O Sul. Então, eu tenho a compreensão de que uma das maiores crueldades que a humanidade já praticou foi a escravidão, né? E eu acho que não teve maior crueldade do que essa de realizar com o ser humano, né? E então, o negro, ele é visto atualmente como réu e como preso pelo sistema penal, né? No que se refere ao gênero, né, eles são vítimas. Né? A Paula depois me corrige se eu estiver errado nessa minha observação inicial, mas são vítimas, né? Porque nós temos tanto. Existem muitas mortes de transexuais, de homossexuais, né? Porque eles se colocam numa situação de vítima, e no caso da mulher, nós temos a Lei Maria da Penha, né? Que veio justamente para proteger a vítima mulher, né? Mas, e com as comunidades tradicionais de que o Rodrigo vai mencionar, elas estão, numa linguagem lumaniana também, ocultas, né? Ou seja, o direito não vê ou não quer ver as comunidades tradicionais. Me parece que seria isso. Então, num lado, nós temos os réus, no outro lado, nós temos as vítimas, e no outro lado, nós temos aqueles ocultos, em que o direito não percebe, não vê, passa distante, fecha os olhos. E com essas palavras iniciais, que já me estendi bastante, eu passo a palavra, nós vamos. Desembargador Blatz, quando quiseres, pode intervir, por favor, fique à vontade. Eu também estou aqui mais para ouvir esses especialistas nessas áreas, né? Eu vou passar a palavra para a doutora Karen, então, para ela começar. Vamos fazer uma. Vamos começar uma rodada aí. Tá bem. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo, aos meus colegas de painel. Eu quero agradecer muito ao desembargador Diógenes pelo convite, saudar o desembargador Sérgio e saudar a todos que estão aqui para dividir esse espaço comigo, né? Eu havia preparado algumas palavras para dizer inicialmente, mas diante da provocação
do Diógenes, vou lhe chamar assim, eu resolvi só contextualizar, porque citaste o fato de eu estar tão engajada nessas questões dentro do Poder Judiciário. Eu vou trazer aqui a Lélia Gonzalez, né, que é uma mulher negra, já morreu, mas foi uma das fundadoras do movimento negro. E Lélia era acadêmica, né, era professora universitária, e ela dizia o seguinte: embora ela tivesse uma atuação dentro do movimento negro, ela entendia que de nada valia todo o trabalho dela se institucionalmente ela também não carregasse consigo e pautasse as questões raciais e as necessidades da população negra na sua, no exercício da sua função enquanto professora universitária, enquanto acadêmica, enquanto pesquisadora. Então é nela que eu me inspiro, né? E Angela Davis, quando esteve no Brasil, ela disse que nós brasileiros temos muito mais a aprender com Lélia Gonzalez do que com ela própria, e por isso que eu venho atuando dessa forma, porque eu também não vejo muito sentido em sendo uma mulher negra, ocupando um espaço dentro do Poder Judiciário, magistratura gaúcha com 800 magistrados, mais ou menos, e até um ano atrás apenas 5 juízes e desembargadores negros no total, o que é um número totalmente inexpressivo quando a gente fala de faz uma comparação com a nossa sociedade, né? Nós temos por volta de 20% de pessoas negras no Rio Grande do Sul, 80% de pessoas brancas, mas nós não estamos devidamente representados dentro do Poder Judiciário, e isso tão somente já é uma provocação e tem um simbólico muito importante. Passando para a nossa discussão, aí eu vou direto à questão dos silêncios que o Diógenes fala, né? E tão só o fato de a gente colocar a palavra racismo no cartaz que convida todos a debaterem nessa manhã conosco já é muito importante. Por quê? Porque as pessoas que estão aqui são pessoas que estão nos ouvindo, que estão debatendo, são pessoas que já deram um passo adiante nesse processo de desconstrução do mito da democracia racial no Brasil, né? A gente aceitar que existe racismo no nosso país e estar disposto a romper com o silêncio, principalmente no que diz respeito à matéria penal, é fundamental para que nós possamos caminhar para a igualdade. Passando a falar especificamente sobre o papel do direito penal nas relações sociais, a gente sempre soube, e aí assim, uma breve reflexão para a gente poder realmente ter bola, enfim, todos se manifestarem, que numa visão clássica, o direito penal ele vem tutelar, proteger, né, a vida, a propriedade, a liberdade, a honra das pessoas, né? Ele está aí para isso, ele está constituído para isso. E aí se punem os crimes contra a vida, se punem os crimes patrimoniais, se punem quando há violação de alguma liberdade, se pune quando a honra de uma pessoa é maculada, é ferida, enfim. Porém, a gente pode dizer com certeza que isso não é uma... os números dizem isso, estou descrevendo o que eu vejo e o que os números apresentam. Infelizmente, o direito penal no nosso país, ele não protege todas as vidas, ele não protege todas as propriedades, ele não protege todas as liberdades, ele não protege todas as honras. Não é qualquer vida, não é qualquer propriedade, não é qualquer liberdade que o direito penal tutela, né? Eu acho que isso a gente tem que ter muito claro, porque a gente sabe que o direito penal não protege jovens negros, o direito penal não protege os terreiros de candomblé, o direito penal ainda não tutela comunidades indígenas e quilombolas, o direito penal não protege mulheres negras, né? Hoje a gente pode dizer que existe uma criminalidade feminina
específica que precisa e que já é objeto de estudo, tá? E as mulheres negras ingressam aí no sistema de justiça por motivos, por razões sociais que são de alta complexidade, que devem ser objeto de análise. E a gente tem que começar a prestar atenção ao nosso redor, se a gente ainda entende que o direito penal está cumprindo a sua função na nossa sociedade. Se a gente acha que o direito penal está cumprindo o seu papel ao proteger algumas vidas, algumas liberdades, algumas propriedades, algumas honras, a gente está lendo tudo errado, né? Então, acho que falar da questão racial, começando, né, por isso, é bastante importante para que a gente possa perceber que nós temos que ver o direito penal e trabalhar o direito penal com perspectiva de gênero e com perspectiva de raça. Então, eu abro, né, com essas palavras, fazendo a provocação aos colegas, para que a gente avance nesse sentido, né? A fase da negação do racismo, ela acabou. Ela está presente, ela está posta na nossa sociedade, no nosso planeta, né? Aquele joelho visível, ele se replica e se multiplica. Aqui eu estou citando José Vicente, que é reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Ele foi visível em George Floyd, mas nós temos muitos joelhos invisíveis na nossa sociedade que precisam ser removidos dos pescoços das pessoas negras que vivem no nosso país, que vivem no nosso planeta. E o papel do direito penal é fundamental nesse sentido. Como a gente está aplicando o direito, como a gente está dizendo o direito e como nós estamos enxergando as relações sociais e raciais no nosso país. Obrigada. Feito. Karen, obrigado. Eu vou, então, seguir a rotina. Agora eu vou passar para a professora Paula, né? Embora nós tenhamos aqui um número inferior de mulheres, que eu pretendia até que fosse maior, né? Mas não consegui no contexto. Professora Paula, então. Então, muito obrigada. Em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Eu queria começar também agradecendo o convite feito pelo professor e desembargador Diógenes Ribeiro, né, que é um querido colega do programa de pós-graduação em Direito do Nila Salle. Né, como ele disse, nós estamos já há 8 anos, né, trabalhando juntos no Nila Salle e estamos desde o início, né, da construção do programa. É um prazer estar aqui, né, na presença da juíza Karen Pinheiro, também é um prazer te conhecer, ainda que virtualmente, né, a Karen é uma importante referência, né, para mulheres na magistratura, para mulheres negras e para mulheres em geral, e fico muito feliz de já ouvir na tua primeira fala, né, a menção a Lélia Gonzalez, né, então, como acadêmica, é sempre também muito interessante e relevante, né, escutar de quem, enfim, faz parte do Poder Judiciário, de quem está nesse meio institucional, também as leituras e as referências, né, a obras, enfim, autoras que a gente estuda na academia. Também, né, cumprimentando o desembargador Sérgio Blatz, que é um dos coordenadores do Centro de Estudos que hoje realiza esse evento, o professor Guilherme Azevedo. O professor Guilherme é um colega de longa data da Unicinos, né, nós começamos lá a nossa caminhada acadêmica como bolsista de iniciação científica, o advogado Rodrigo Silva também, que é um grande especialista em movimentos sociais e aluno do nosso doutorado, né, e queria saudar também todas as pessoas presentes. Queria inicialmente dizer que eu fico muito feliz de contribuir com essa iniciativa do Centro de Estudos, de tratar, né, de temas tão relevantes, né, e feliz de fazer parte, então, desse grupo que hoje se dispõe aqui a discutir essas conexões entre direito penal e diversidade, né, direito penal e diversidade, seja ela de gênero, diversidade étnica, diversidade racial. Eu queria iniciar também dizendo que eu não sou uma especialista em direito penal, né, então, por isso, mais uma vez, agradeço, né, a generosidade, né, do professor Diógenes. E em termos de identidade acadêmica, eu me defino como pesquisadora de gênero e sexualidade que realiza uma intersecção com o direito, né? Então, eu possuo um doutorado em ciências humanas, né, enfim, na área de concentração de estudos de gênero, e um pós-doutorado em antropologia social, né, e graduação e mestrado em direito, e atuo num programa de pós-graduação em direito, mas procuro trazer, e é, né, nesse sentido que eu me identifico, uma visão mais relacionada às ciências sociais, né, uma visão que as ciências sociais têm
do direito. E eu me proponho, então, hoje a pensar aqui junto com vocês acerca das desigualdades de gênero que existem na nossa sociedade, né, e na nossa sociedade brasileira de forma específica, e pensar no aprofundamento, né, dessas desigualdades nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, seja por questões diretamente relacionadas à pandemia, né, seja por outras questões que, enfim, que estão talvez mais relacionadas ao nosso contexto político do que a pandemia, mas que estamos vivenciando nesse momento, né. Queria dizer, né, que para tratar de gênero, né, eu proponho, a partir dessa fala, tratar de gênero a partir do conceito da Joan Scott, né, que tem um texto clássico chamado Gênero, uma categoria útil de análise histórica, e esse texto, que foi traduzido aqui, né, e publicado no nosso país em 1988, influenciou toda uma geração de pesquisadoras feministas aqui no Brasil. E o conceito de gênero, então, ele pode ser descrito, a partir da Joan Scott, como a organização social da diferença sexual. Ele é constituído por relações sociais que são baseadas em diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero seria algo que se constitui no interior de relações de poder, né? E é por isso que, a partir dos estudos de gênero, a gente consegue apontar e modificar também, né, desigualdades entre homens e mulheres. Então, é pensando gênero como uma categoria construída socialmente, né, não como algo que é ligado ao biológico, né? E da mesma forma a gente pode pensar outras questões relacionadas à diversidade, né, como o racismo, né, aqui mencionado pela Karen, que vai ser tratado também pelo Guilherme, ou outras questões, né, vinculadas a comunidades indígenas, enfim, quilombolas, né, que certamente serão tratadas ali pelo Rodrigo, né. Se a gente pensar em relação à questão da pandemia, né, quando ela chegou no Brasil, né, a confirmação do primeiro caso se deu em fevereiro desse ano, né, já gerou uma série de reflexos, né? Em 19 de março, né, o Rio Grande do Sul já estava em situação de quarentena, isso gerou a suspensão das aulas, né, da rede pública de ensino, se recomendou às instituições da rede privada a suspensão de atividades presenciais também, né? Agora se está falando sobre retorno, né, dessas atividades, né, mas com uma série de debates. Foram implementadas medidas de isolamento social, né, que são cientificamente comprovadas para evitar a propagação do vírus. Foi recomendado que se restringisse deslocamentos para atividades não essenciais, restrição de visitas familiares também, e maior tempo das pessoas dentro das suas moradias, né? Para quem possui moradia, claro. Né? E um maior tempo também de convivência com as pessoas que residem, né, no interior dessas moradias. E é a partir desse cenário, então, que entendo que várias reflexões relacionadas a gênero podem ser efetuadas, né? E eu vou destacar algumas porque seriam múltiplas, né? E vou destacar algumas agora de forma mais, enfim, mais rápida, né, para abrir a discussão, e depois pretendo, né, nas falas sequentes, destrinchar um pouco mais algumas delas, né. A primeira questão que eu acho que a gente pode mencionar, né, e que diz respeito à desigualdade de gênero, é que as mulheres são a maioria na categoria de trabalhadoras e trabalhadores da saúde, e por conta disso também estão mais expostas, né, aos riscos de contágio do coronavírus. A segunda, que as mulheres são as mais afetadas pela crise econômica, que é um reflexo da pandemia. A terceira, né, e claro, a Karen já colocou um pouco isso quando falou do contexto, né, e trouxe dados relacionados à questão, né, do racismo no judiciário, né, e o mesmo, né, não com os mesmos dados, né, mas a gente poderia falar também em relação à presença de mulheres, né, e da mesma maneira existe um número muito reduzido, né, mais reduzido ainda, né, na política do que no judiciário, de mulheres na linha de frente dos processos decisórios, né, relativos à pandemia, tanto no nosso país quanto no mundo, né? E isso se relaciona diretamente com a questão, né, das mulheres como minoria na política, né? Não só no nosso país, né? Uma outra questão fundamental diz respeito ao que a gente vai chamar, que depois eu vou detalhar melhor, né, a questão da divisão sexual do trabalho, né, e a quem realiza o trabalho doméstico, né? As mulheres, então, são também as principais responsáveis pelas atividades domésticas e pelas atividades de cuidado com as pessoas, né? E isso gera uma sobrecarga ainda maior, né, com essas tarefas, diante dessa situação de pandemia, das medidas de isolamento social, da suspensão das atividades escolares, né, e inclusive com outras questões relacionadas aos próprios atendimentos, né, da rede de saúde, ou enfim, as próprias políticas que foram implementadas, né, de bom, se a pessoa tem determinados sintomas, que ela deve permanecer em casa e buscar o serviço de saúde apenas em caso de agravamento. Então, essas pessoas que precisam ser cuidadas, né, quando estão enfermas, são também cuidadas geralmente por mulheres, né.
E uma outra questão, né, outras duas questões, e que aí tocam mais diretamente a questão do direito penal, relacionadas à pandemia também, são a primeira, que a pandemia ela torna as mulheres mais propensas a sofrer violência de gênero, né? Ela não é uma causadora, mas uma agravante, né, da situação de violência de gênero, né? Isso se relaciona diretamente também com essa situação do isolamento, né, com outras questões vinculadas ao estresse também, né, por conta da pandemia, maior consumo de álcool e drogas, enfim, como agravantes, não como causas, né, desse aumento dos índices de violência de gênero. E, por fim, né, a questão de que a pandemia, né, pode tornar, e aqui, né, pensando no exemplo que eu pretendo trazer, demonstra como os direitos das mulheres, alguns direitos das mulheres que já são garantidos, podem ser ainda mais questionados, né, neste momento, né? E aqui me proponho, né, e depois num outro momento vou tratar disso mais especificamente, principalmente da situação que todo mundo, né, sobre a qual todo mundo deve ter lido já, da menina, né, do Espírito Santo, de 10 anos, que ficou grávida, né, em decorrência de estupros, né, que teve toda essa dificuldade relatada, né, de acesso, relatada pela mídia, né, de acesso à realização do aborto legal, com a consequente criação e implementação, né, de uma nova portaria do Ministério da Saúde para disciplinar, né, o acesso aos serviços de aborto legal. Por aqui, então, eu encerro a minha primeira participação, né, e prometendo, né, na sequência, tratar de forma mais específica desses pontos. Obrigada. Tá bom, obrigado, Paula. Agora, então, vamos passar para o professor Guilherme. Bom dia a todos e todas. Eu também gostaria aqui de imediato agradecer o convite na pessoa do desembargador Diógenes, companheiro de pesquisa na rede Law e Social System, abradista, né, também uma das figuras importantes na construção da nossa Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito. Então, o colega me permite apenas uma pequena correção, senão vai dar problema na firma, né? Eu fui promovido a coordenador do PPG, mas eu coordeno o curso de graduação em Direito de Porto Alegre. Senão, daqui a pouco o Leonel e a Fernanda vêm mandar um WhatsApp para mim aqui que eu estou me promovendo a coordenador do PPG. Nas palavras de uma figura tão importante como o desembargador Diógenes, eu tenho que corrigir logo, porque senão isso aí se espraia rápido, vai dar ciumeira na Unicinos. Mas brincando já para agradecer o convite, querido amigo, a gentileza, né, de poder estar aqui nessa manhã conversando com vocês. Saudar também o desembargador Sérgio, por ter que conhecê-lo, inclusive cumprimentá-lo pela coordenação também do Centro de Estudos. Isso é uma função de aproximação entre magistrados que atuam com as duas frentes, né, a atividade da jurisdição e o campo acadêmico em diálogo. Isso é fundamental, tanto para a qualificação da academia, quanto para a qualificação do tribunal, das organizações que compõem nosso sistema de justiça. Uma alegria também, que eu já pude até externar para ela antes de encontrar a Karen aqui, a Giza Karen, eu tenho o prazer de ver o trabalho dela mais de perto, por nós estarmos juntos na comissão da OAB, que também vem pautando aí a questão da verdade da memória da escravidão negra, discutindo isso dentro da OAB, e a Karen tem sido uma voz muito ativa dentro dessa discussão, porque ela faz essa movimentação da OAB, mas também, obviamente, com a condição de magistrada, tem conseguido fazer essa ponte e pautado isso com uma legitimidade intelectual e moral que merece ser saudada, e todas as vezes que eu encontrá-la aí, porque conjugar essas frentes, né, tanto acadêmica quanto de atuação profissional, mas também carregar essa envergadura moral de tocar nesse tema com tanta propriedade, só vai fazer com que a gente possa acreditar que o racismo vai ser enfrentado de maneira cada vez mais dura aí por quem tem o poder de o fazê-lo, né? Então, saudar a Karen muito fortemente por isso também. O prazer de conhecer o Rodrigo, obviamente pelo trabalho que eu vejo na apresentação aí, de estar conectado à advocacia popular, então tenho certeza que vou aprender muito com ele por essa ponte também aí com a questão dos movimentos sociais e o papel da advocacia nesse aspecto. E a Paula, a professora Paula, me permite chamar de Paula, porque a gente se conhece há bastante tempo, talvez a pessoa que eu mais conheço aqui dos colegas que estão hoje no painel, porque, como a Paula referiu, nós começamos um pouco juntos, a Paula um pouco mais avançada, mas nós temos uma alma mater, vamos dizer assim, ligada à iniciação científica da Unicinos, e é um prazer reencontrá-la. Acho que é o primeiro evento que eu estou em conjunto com a Paula, e ver o sucesso dela como pesquisadora de gênero, que desde a condição de graduanda lá e de iniciação científica ela já se destacava, e ver o sucesso hoje com esse time de primeiro escalão que a La Salle montou aí
para construir esse programa de pós-graduação que também o desembargador Diógenes faz parte, essa interface entre direito e sociedade. Eu, como professor de Sociologia Jurídica, só posso dizer que sou um entusiasta, né, do programa de pós-graduação da La Salle também. Um pouco do meu local aqui para conversar com vocês nessa manhã, o desembargador Diógenes já colocou a questão da minha pesquisa na época de doutoramento. Ela parte justamente de uma discussão um pouco mais ampla, antes da gente chegar propriamente na questão do direito penal, que é exatamente um balanço que eu procurei realizar durante os anos de pesquisa da tese sobre a relação entre direito e racismo no Brasil, né? Eu tentei construir, vamos dizer assim, uma proposta de interpretação luhmanniana, né, a partir das lentes do sociólogo alemão Niklas Luhmann, né, como encontrar aí uma forma nova de observar a relação entre direito e racismo no Brasil, especificamente discutindo e problematizando as categorias de inclusão e exclusão, né? Eu tenho já alguns anos me dedicado a pensar a questão da desigualdade no direito. Isso veio primeiramente nos estudos da época de mestrado ainda, quando eu me aprofundei na questão das organizações e a relação entre o direito e as organizações que tomam decisão, como, por exemplo, os tribunais. E depois no doutoramento foi o objeto de pesquisa uma reflexão sócio-histórica sobre a relação entre direito e racismo, mas pegando esse fio condutor das lógicas de inclusão e exclusão. A lógica de inclusão e exclusão, ela é chave para o que nós vamos talvez conversar aqui, porque ela vai dialogar também com a questão dos povos quilombolas, da cultura quilombola, das discussões sobre gênero, das discussões sobre raça, né, das questões envolvendo de maneira geral como o direito classifica ditas minorias, né? Porque, de alguma forma, antes de nós passarmos, eu entendo assim, para uma reflexão paradigmática e para a própria legislação que nós temos disponível hoje, é preciso ter uma visão sobre o comportamento sistêmico que o direito teve no Brasil, né? Eu falo aqui, em termos de Brasil, obviamente não que a gente possa reduzir isso a uma questão territorial, é possível em teoria de sistemas, a gente não fala a partir de lógicas territoriais, não há esse nacionalismo metodológico, mas para fins de comunicação acho que é importante a gente pautar isso. É importante a gente ter em vista um pouco da nossa história sistêmica, vamos dizer assim, do que é a comunicação jurídica, a ideia do lícito e ilícito, como que ela se comportou com a questão da raça, como que o direito leu a questão raça, né? E um ponto, talvez, que eu vou comentar também aqui um pouquinho, é que a gente tem que, talvez, hoje já reconstruir um pouco a discussão sobre racismo, não falando sobre necessariamente uma história única de inclusão ou exclusão da população negra, da comunicação sobre os negros, mas também a ideia de privilégio branco, né? Essa história, ela é uma história dupla, né? E nós estamos muito acostumados, especialmente nos fóruns de discussão, inclusive os fóruns da discussão do racismo, não compreender que a narrativa, a construção histórica do racismo é uma história que tem dois personagens, né? Ela tem um personagem que é objeto de opressão e ela tem um personagem que é objeto de privilégio, né? E essa discussão ela tem que vir especialmente na temática acadêmico-científica, ela necessariamente tem que ter a compreensão do seu ponto cego, né? Eu acho que isso é uma provocação inicial que hoje está sendo fortemente pautada por intelectuais como Adilson José Moreira, como o próprio Silvio de Almeida, que tem sinalizado pela condição de serem partes de uma academia jurídica, mas, ao mesmo tempo, convocarem aí o campo progressista ou pesquisadores, de maneira mais geral, sobre racismo brancos, a também se atentarem para a dinâmica do privilégio branco, que não é uma categoria panfletária, que não é uma categoria política apenas simplesmente, mas é sim uma dimensão científica do fenômeno do racismo. Então esse é um ponto que nós temos que ter em mente, porque na lógica de inclusão e exclusão, isso vai também se fazer presente na discussão que eu quero propor aqui. Alguns só pontos que eu vou inicialmente colocar rapidamente. Nós estamos hoje, em 2020, fazendo um balanço aí importante da provocação, inclusive, que a Karen já trouxe. Nós estamos completando 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, né? Se não me falha a memória, a gente fecha 10 anos agora. E que balanço é possível fazer sobre isso, né? O que representou a ambição desse dispositivo legal, que sucesso ou que insucesso nós podemos pautar?
O que é efetivamente a Lei 10.639, que tem uma dimensão no âmbito da educação, e já vai avançando aí para se aproximar de 20 anos de criação? Que tipo de entrega de função essa legislação já pode se colocar aí como uma ferramenta com uma dose de eficácia sistêmica mais relevante, né? Esse é um ponto que eu gostaria de comentar depois. E o ponto mais central, talvez, né? E aí entrando no campo do penal, que balanço a gente faz do sucesso regulatório, né, de inibição de condutas, e aqui sem entrar ainda em detalhes sobre finalidades da pena, mas qual é o balanço que nós fazemos das nossas instituições? Aí eu penso efetivamente nos tribunais estaduais. Qual é o avanço que nós tivemos na imputação e na condenação efetiva por práticas de injúria racial e por racismo? Ou seja, efetivamente, qual é a história jurisprudencial que o Brasil vem apresentando desde a lei KO, desde uma ambição pós-Constituição de 88 de trazer para o penal uma figura útil de enfrentamento do racismo, né? E, obviamente, o ponto mais delicado, que já apareceu na fala de muitos de vocês aqui, que face tem o direito penal para a população negra, né? Se a gente tem, por um lado, uma ineficácia por parte da proteção, o que significa falar sobre racismo na legislação criminal brasileira, quando nós temos especialmente que analisar a questão carcerária, as taxas de carceramento, a violência contra a mulher negra, e aí o necessário convite para nós pensarmos a interseccionalidade. Não existe nenhuma possibilidade séria, academicamente falando, científica, academicamente falando, de discutir a pauta racial pelo direito sem um diálogo com a interseccionalidade. Se não houver um desenho regulatório que pense a complexidade, aí nós, no caso, né, Diógenes, que trabalhamos fortemente com teoria de sistemas, esse é um local confortável para nós, porque, para mim, o problema da interseccionalidade, como vou tentar depois conversar um pouco sobre isso, ele é um convite a pensar a policontextualidade, e nós, na teoria de sistemas, conseguimos nos movimentar com tranquilidade nisso, mas é uma pauta que desafia as políticas públicas e é uma pauta que desafia os tribunais na tomada de decisão. Como que num ato unitário, como numa tomada de decisão, é possível abarcar todas as complexidades que vêm apontadas por uma observação interseccional? Como é que o direito traz raça, gênero, classe e demais ferramentas que podem ser apontadas para um reconhecimento dogmático numa decisão pontual para a construção de uma decisão correta em direito, se a gente pode adotar um pouco esse vocabulário. Então, esses pontos são algumas das questões que eu vou gostar de comentar com você, se possível, ao longo do nosso debate. Mais uma vez, agradecer o gentil convite. Obrigado, Guilherme. Eu vou começar a tratar todo mundo pelo primeiro nome aqui, não vou mais tratar por títulos, tá bem? Então, vamos passar agora para o Rodrigo, né? A palavra. Está com a palavra, Rodrigo. Bom dia a todas e todos. Eu queria também parabenizar o desembargador Sérgio pela iniciativa desse debate, desse colóquio, e também agradecer ao desembargador Diógenes pelo convite. É uma satisfação estar aqui com a doutora Karen, o professor Guilherme, a professora Paula, pessoas que têm uma profundidade, uma estrada acadêmica, assim. Estou aprendendo junto nesse debate, e dizer que esse é um debate tão necessário, inclusive já reconhecido pelo próprio sistema de justiça, né? Eu queria destacar que na minha seara, na atuação na questão indígena, a resolução 287 de 2019 do CNJ vai trazer uma série de questões para atuação no direito penal na questão indígena, e dentre elas tem a realização de debates como esse, né, que são importantíssimos no aperfeiçoamento e na atualização das instituições. Indo inclusive nas questões que a doutora Karen colocou, eu acho que tem um desafio para não só a sociedade brasileira, mas várias sociedades nesse contexto ocidental e que passaram por uma colonização como o Brasil, de superar essa ideia de um nacionalismo que padroniza a sociedade. E isso vai prejudicar muito a pluralidade, vai prejudicar toda essa construção que o nosso ordenamento jurídico quis construir a partir de 1988, e é de uma sociedade plural, colocando essa pluralidade da sociedade
como necessária para a democracia, e é o que a gente defende, que vai criar vários mecanismos de que as pessoas, de impedir as pessoas a se homogeneizarem dentro de um padrão de cidadania brasileira, como se não pudesse ser indígenas e quilombolas, pescadores, nas suas várias formas de se organizar coletivamente, e serem cidadãos e cidadãs brasileiras da mesma forma, com o mesmo acesso a direito, e isso o ordenamento jurídico colocou. Então, essa dificuldade é histórica, né? Nós temos na palavra do Ailton Krenak, um sociólogo conhecido, indígena, está aí nos debates atualmente, ele mesmo coloca assim, não é que as comunidades indígenas originalmente se fossem tudo um mar de rosas, não tivesse disputas, guerras e tudo mais, mas eram sociedades mais inclusivas, que a forma que o Estado brasileiro foi consolidado e ainda precisa superar certos resquícios, pretende padronizar diferente dessas culturas indígenas, aceitam cada cultura diferente como mais um na diferença, né? Isso é muito importante a gente perceber para poder avançar quanto democracia, quanto sociedade, porque nós vamos ter contribuições, olhares, perspectivas diferentes de como se relacionar, de como atuar. E uma questão que a doutora Karen colocou como a sociedade e as outras instituições criam mecanismos que vão propiciar essa vulnerabilidade. E, é claro, as instituições, por exemplo, o Poder Judiciário, tem o seu papel e não pode se imiscuir na política ou na competência de demais espaços. Mas, ao mesmo tempo, também não pode ser instrumentalizado de servir na questão penal para vulnerabilizar, porque não pode considerar certos aspectos. E eu acho que existem mecanismos de individualização da pena, de perceber, de respeitar as culturas e o modo de ser, de fazer dessas pessoas e dessas comunidades de forma diferente, que a legislação e o ordenamento jurídico já permitem, né? Uma outra dificuldade que nós temos também das diversas instituições é de perceber que o Brasil é signatário e também incluiu várias normativas internacionais importantes, como a Convenção 69 da OIT, Declaração dos povos indígenas da ONU, dos direitos dos povos indígenas da ONU e da América também. Então, isso também é um desafio na aplicação, essa observância dessas normativas que vão trazer instrumentais para isso. E aí, nessa divisão que vai terminar tendo um aumento da vulnerabilidade, né, como nesse debate o Guilherme destacou bem, a gente tem que perceber a interseccionalidade e as sobreposições, aquela figura que a Kimberly Crenshaw coloca de cruzamentos, né? Você já é vulnerável para a questão de gênero, de sexualidade, também por uma questão de raça, de etnia, também isso vão se sobrepondo essas vulnerabilidades, e isso precisa ser considerado. Nós temos vários institutos que vão fragilizando e vão criando condições propícias dessas pessoas serem levadas ao sistema penal, né? Nós temos, por exemplo, o debate sobre posse e propriedade, que a doutora Karen colocou, é fruto de uma lei de terras do século XIX que propiciou que o que antes era considerado com maior proteção, que era a posse, mudou para ser o que era a maior proteção quem tivesse conseguido, no sistema burocrático cartorial, garantir a sua propriedade. Isso é fruto de conflitos até hoje. As demarcações de terra indígenas, demarcações de terra quilombola, as comunidades dos pescadores no litoral têm suas impostos seculares, são questionados não terem mais o título de propriedade. Isso vai causar conflitos enormes que terminam descambando para a violência
e vão terminar num debate penal que poderia ter sido evitado, né? Hoje em dia nós temos a Lei 13.465 de 2017, criando outras fragilidades na regularização de terras indígenas e quilombolas pelo Brasil como um todo, e que provavelmente vai causar mais conflitos sociais e mais demanda para o sistema penal, né? Isso a gente precisa fazer esse questionamento e pensar a sociedade como um todo para evitar que determinadas demandas que não deveriam vir para o sistema penal sejam insufladas, sejam aumentadas por outras legislações, por outras normas que vêm de fora e termina se instrumentalizando para resolver o conflito social. Não deveria ser o melhor espaço o Poder Judiciário na seara penal, né? Eu acho que eram essas primeiras considerações que eu gostaria de colocar, e depois, no debate, colocar alguns casos concretos que vão mostrar como isso termina sendo tratado e que poderia ser, de alguma forma, tratado diferente. Obrigado, Rodrigo. Eu vou, antes de passar para a próxima rodada, vou passar a palavra para o desembargador Blatz, então. Tá. Muito bem. Eu gostaria de trazer algumas... Só um instantinho aqui, bem na hora, toca o telefone, né? Bom, eu gostaria de fazer algumas colocações de quem não é especialista na matéria, mas tem uma visão sobre essa questão. Tá? Toda essa questão que hoje está tão conflituosa, que é a questão de gênero, questão de raça, questão, como agora foi referido, da posse da propriedade, ela não é nova, ela é antiga. Por que nós estamos enfrentando essa confusão hoje, né? E que isso se agudiza e termina desaguando no direito penal? Porque essas questões que antes eram normalizadas, porque o opressor não se sentia opressor, ele se sentia no direito de fazer aquilo, e o oprimido não se sentia oprimido. Ele sentia-se como alguém que estava fora do contexto e que tinha que obedecer. Agora, o que acontece? O oprimido, ele tomou consciência da sua opressão. E o opressor, quando é confrontado que ele está sendo um opressor, ele reage, né? Porque ele não quer ser um opressor, ele não quer ser chamado de opressor. E aqui, fazendo um parênteses, né? Por exemplo, quando tu disseste, Diógenes, que eu sou garantista, vindo da tua boca é um elogio, mas vindo de boca de outros é uma crítica. Né? Então, são essas questões que, às vezes, também elas permeiam as relações sociais. Então, o que nós estamos vivendo? Um parto doloroso da consciência nacional, do opressor saber que é opressor e ter que admitir que é opressor, do oprimido saber que é oprimido e se colocar para não ser oprimido, e isso causa o choque. E aí nós vamos cair no judiciário e no direito penal. Por quê? E é uma coisa que eu tenho dito sempre, né? O que o judiciário pode colaborar para isso? Tá? Porque nós, no judiciário, nós somos receptáculos de uma seletividade feita por outros órgãos, que é o legislativo que legisla, o executivo que, através da polícia, faz a persecução, e o Ministério Público que denuncia. Nós não podemos agir fora daquilo que nos chega. E o que nos chega? Nos chega basicamente esse volume assustador, né? E eu estive contigo aí na terceira Câmara Criminal, tratando do tóxico, aonde o que chega? É o pequeno traficante. Né? É o pequeno traficante, e aonde que ele está? Nas comunidades pobres. E as comunidades pobres são constituídas basicamente de quê? Né? De negros e pardos e brancos pobres, que são equiparados são equiparados também, embora sejam brancos, possam ser brancos, mas como eles são uma comunidade, eles terminam equiparados e passam a ter o mesmo tratamento. Claro que são em menor número. Mas o que o judiciário pode fazer? Né? Quer dizer, nós temos que também partir para uma conscientização dos órgãos de persecução, da polícia, para que não se baseie tanto em estatísticas, tá? E do Ministério Público,
que também, hoje, por essa pressão midiática da sociedade, de uma sociedade que, ideologicamente, ela é opressora, ela é opressora. E aí nós temos que ver também, da onde que emerge hoje a magistratura? Quem é o magistrado brasileiro hoje? Ele vem de um determinado nível social, de um determinado nível econômico, e traz consigo preconceitos desta classe social e classe econômica que tem. Né? Daí a importância de debates como este para botar o dedo na ferida. Né? Agora, quando se apontar para um magistrado dizendo que ele é racista, provavelmente ele vai ficar ensandecido, vai dizer que não é racista e vai ter uma série de argumentos. Então, nós precisamos realmente mudar essa concepção. Agora, essa concepção também passa por uma questão sociológica, que é a inclusão real através da educação e do acesso à educação de qualidade, não uma educação de terceira qualidade, como é dado para os pobres. Tá? Porque hoje não há muita preocupação com o ensino público, porque a classe média não tem os filhos na escola pública. Se a classe média tivesse os filhos na escola pública, ela cobraria um melhor ensino na escola pública. Agora, como a classe média está na escola particular, onde ela cobra, ela paga e ela exige, né? A escola pública fica nas mãos de pessoas que não têm a cultura da educação e, portanto, não têm sequer a capacidade de cobrar dos professores e do Estado uma educação de qualidade. E eu concordo plenamente com o professor Guilherme, que é um fato que ele citou e eu não tinha me apercebido ainda, né, que por trás do racismo está o privilégio do branco. Né? Porque o branco, muitas vezes, ele é racista por não querer abrir mão do seu privilégio. Né? Inclusive na questão das cotas. Eu não sei se fugiu um pouquinho do assunto, mas eu trago isso como um tempero de alguma coisa que a gente está vivendo no dia a dia. Obrigado, Blattes, muito obrigado. Bom, agora nós já estamos aqui, já são 11h06, né? O nosso tempo aqui acho que vai até um pouco antes das 12, mas nós temos que seguir adiante nesse debate aqui, mesmo que, quem sabe, a gente programe para daqui a algum tempo retornar ao mesmo grupo para nós voltarmos a fazer um novo evento desses aqui. Mas eu queria dizer, assim, algumas coisas... Diógenes, só para mostrar que o interesse que está tendo, nós temos quase 100 pessoas nos assistindo. Sim, muito bem. Obrigado, Blattes. Inclusive, esse vídeo depois tem um canal no YouTube do Centro de Estudos e ficará disponibilizado lá, se alguém quiser baixar ou encaminhar para alguns estudos, né? Muito importante. Bom, eu queria só observar o seguinte, assim, com relação a Karen, né, que é muito importante esse lugar de fala, né, de pessoas que têm uma representatividade e que passam a expor esse drama ou essas reivindicações. Né? E isso não tem sido muito comum, pelo menos na nossa história brasileira, assim. Tem vultos extremamente importantes, né, que se omitiram nessa representatividade que seria necessária. Né? Outra questão que eu gostaria de mencionar aqui é que realmente é um privilégio ser homem, branco, hétero. Né? É um privilégio fantástico ser homem, branco, hétero. Nós somos sobre-incluídos na linguagem lumaniana de que o Guilherme fala, né, dos privilégios. Os brancos são sobre-incluídos. E os negros, as mulheres, os transexuais, assim, eles são sub-incluídos. E os indígenas também são sub-incluídos, eles não estão presentes. Uma outra questão importante que eu tenho refletido, eu vou só falar rapidinho aqui, só para colocar alguns temas. Uma outra questão importante que eu tenho refletido é que eu acho, o Rodrigo já presenciou isso, que a segregação racial nos Estados Unidos, da forma como foi imposta, ela atualmente é uma vantagem dos negros americanos em relação aos negros brasileiros, por exemplo.
Porque nós aqui ficou sempre abafada, ocultada esse racismo. Lá nos Estados Unidos, não, houve uma segregação racial. E isso fez com que eles se organizassem em indústrias, empresas, bares. Por quê? Porque eles só contavam com eles mesmos, né? Tem um filme que foi produzido e que acho que é na Amazon ou algum outro que está sendo The Bankers. Esse filme é muito importante porque mostra um negro americano muito inteligente que faz um banco. E daí, só que ele usa um laranja para explorar a atividade, a instituição financeira, porque ele não pode se apresentar como dono de uma instituição financeira, mas ele mostra a organização dos negros norte-americanos decorrente daquele mal, né, da segregação racial que não houve no Brasil, né, que houve sempre, foi sempre abafado. Mas é muito importante observar também que o negro, além de ser visto pelo direito penal como réu, ele também é vítima da violência do Estado. Ele é vítima do Estado, né? Então, ele é réu e preso, mas, por outro lado, ele é vítima da violência, porque nós temos inúmeros casos em que o negro é vítima. O ano passado, teve uma situação de um indivíduo negro que foi morto por policiais, né? Que, segundo a prova, demonstra que foi morto por policiais, então, quer dizer, só, talvez ou não, né, houve algum fato ali que determinou aquela consequência, né? Mas, quer dizer, ele é vítima. Tem um fato muito antigo aqui em Porto Alegre também, que 2 meninos negros iam indo fazer o vestibular e eles foram abordados, acho que era na Zona Norte, numa faculdade da Zona Norte, eles foram abordados pela polícia e eles perderam o horário, eles chegaram atrasados, eles não conseguiram fazer o vestibular. Por quê, então? Provavelmente porque eram negros e estavam no meio-dia de um domingo num lugar meio ermo, assim, ou pelo menos com poucas pessoas transitando, e eles foram abordados. Então, ele se torna vítima do Estado também, né? Mas eu queria também trazer um outro aspecto sobre como isso pode surgir, essa discussão e ocorrerem avanços, né? Que é daquela ideia, daquela obra do Marcelo Neves, o transconstitucionalismo, o Guilherme, Rodrigo, né? Mas o transconstitucionalismo do Marcelo Neves. Por quê? Porque pelo transconstitucionalismo, muita coisa que acontece nos Estados Unidos, né? As decisões da Suprema Corte e outras coisas lá, eventualmente acabam ocorrendo no Brasil. E também com relação àquela famosa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que resultou na Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, né? E também, Rodrigo, com relação aos indígenas, existem várias decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas não existem no Brasil. Existem algumas coisas no Brasil, mas acabam repercutindo. Então, essa ideia do transconstitucionalismo do Marcelo Neves é muito importante, né? Porque existe a compreensão de que decisões de outras cortes constitucionais acabam repercutindo e que há um espaço mundial de discussão. Bom, para essa próxima rodada, então, eu vou começar, vamos inverter a ordem agora. Eu não sei se nós vamos ter espaço para mais uma rodada, né? Depois dessa. Eu não tenho a coragem de cortar a fala de ninguém aí, mas peço para que vocês consigam, né, se controlar aí para permitir que todos possam falar. Eu também estou falando rápido para ver se eu consigo me controlar também. Mas eu vou começar, então, agora com o Guilherme. Vamos lá, Guilherme, então. Obrigado, Jorge. Então, serei breve, tentando só pontuar e reagir também às questões que o desembargador Sérgio trouxe, que acho que foram bem oportunas, e dos demais colegas aqui de painel. Eu acredito que a gente pode, talvez, dentro do espaço de tempo que a gente tem, e aqui no caso da minha fala, considerar, acho que uma agenda de reflexão, uma espécie de planejamento de avaliação, primeiro, de qual é o estado da arte hoje, da avaliação que a gente pode fazer sobre a função do direito no combate ao racismo,
e qual é uma proposta de agenda de reflexão, tanto no nível institucional, quanto no nível também de atuação, vamos dizer assim, para o movimento da sociedade civil e como é que isso tem interagido aí, especialmente com os tribunais. Eu acho que um ponto que a gente tem que talvez partir aqui é que o desafio da dinâmica racial é que não se resolve única e simplesmente por um sistema social, né? E é isso que eu procurei também construir na reflexão que eu fiz na tese de doutorado. Ou seja, não é, e a gente tem no Brasil uma tentativa de reduzir fortemente o problema do racismo a um efeito da lógica de classe, né? Ou seja, é obviamente que existe uma sobreposição entre raça e classe social no Brasil, fortemente, né? Inclusive, quando a gente percebe a reação que tem da opinião pública ou de certos grupos de mídia, especialmente, quando a pauta da questão das cotas surgiu, era justamente uma desinformação muito grande com a própria lei de cotas, que ela automaticamente já faz um recorte de classe, né? Uma vez que a reserva de vagas é feita para aqueles que são oriundos da rede pública de ensino. Então, ou seja, quando se faz a distribuição e se constrói a lógica de avaliação racial, é para aqueles que estão ingressando estruturados pelaquela parcela de vagas que é destinada a quem vem da rede pública, né? Então, aquela falsa oposição do candidato, do vestibulando negro, porém rico, né, que sempre se coloca, às vezes, em certos fóruns, mostra um desconhecimento da inteligência, eu diria, interseccional quase, que a legislação de cotas teve no Brasil quando foi implantada e o próprio reconhecimento que o STF fez sobre isso. Ou seja, nós não temos, claro que existem problemas de fraude, existem questões envolvendo o problema da heteroidentificação ou autoidentificação, a autodeclaração, então, mas na inteligência do dispositivo, ele já colocava esse diálogo aí entre classe e, obviamente, a discussão de raça. Aonde que está, talvez, um gargalo, e aí respondendo um pouco a questão que o desembargador Sérgio trouxe, são as instituições, aí eu coloco não só o Judiciário, mas o Ministério Público para conversar um pouco na agenda, né, vamos dizer assim, de enfrentamento do racismo. Nós temos uma legislação, que é a Lei 10.639, depois com a 11.645, que trouxe a questão da educação étnico-racial da cultura afro-brasileira e indígena como obrigatória no eixo de formação educacional no Brasil. Especialmente alterou a Lei de Diretrizes e Base, a lei mais importante da educação brasileira. Qual é a notícia que nós temos de uma atuação mais propositiva das instituições ao monitorar o cumprimento desta lei, que vai chegar a completar agora, próximo daqui 2, 3 anos, completa 20 anos de existência? Nós temos uma aposta que o sistema educativo é importante para desarmar a lógica de montagem do racismo. Temos uma lei desse calibre que não é fiscalizado o seu cumprimento. Nós, obviamente, temos um problema na lei que ela não deixa claro ferramentas punitivas, ela não tem uma sanção explícita em caso de descumprimento, mas não impediria algum tipo de atuação mais propositiva por parte de órgãos de fiscalização sobre o sistema público de ensino brasileiro, especialmente. Isso não é feito, ou quando é feito, é basicamente voluntarismo de um promotor ou de alguma atividade pessoal e não uma lógica de organização institucional, né? A gente tem notícias aqui no Rio Grande do Sul de uma auditora do Tribunal de Contas que há pouco tempo, por iniciativa dela, fez uma fiscalização do 26A, justamente por uma iniciativa praticamente pessoal, e teve que mobilizar outros auditores como ela a comprar a ideia de que aquilo era papel do Tribunal de Contas fazer, né? Então, falta aí um pouco e aí não é que falta, a gente tem um indicador claro de racismo institucional, não porque as pessoas que estão na ponta necessariamente são racistas, mas porque a montagem das organizações e a ausência, inclusive, de diversidade nas organizações torna esse tema invisível. O que os tribunais podem fazer hoje no Brasil? Qual é uma das frentes? Eu vejo que os tribunais têm 2 compromissos. O primeiro é comprar a sério o compromisso com a diversidade, né? Porque tribunais que não têm diversidade na sua estrutura organizacional não vão conseguir ser antenas para captação das lógicas de desigualdade racial quando forem produzir a jurisdição.
Não há como você ter um tribunal branco sensível à pauta da desigualdade racial. E nós temos tribunais brancos no Brasil e completamente androcentrados, né? Centrados na lógica masculina ou compostos em cima da referencial branco heterossexual. Ou seja, isso não é fazer um essencialismo, isso não significa dizer que nós temos necessariamente aqui uma lógica que se coloca com negros e brancos essencializados, né? A discussão sobre o lugar de fala e a questão do privilégio branco, ela não parte de uma narrativa essencialista, mas é óbvio que se a gente analisar o discurso meritocrático, se a gente aceita que a régua da meritocracia foi a que compôs as nossas empresas, os nossos CEOs, né? Os nossos diretores, os nossos desembargadores, ministros, juízes, se a gente entende que a meritocracia foi a régua para a montagem dessa estrutura que está se apresentando hoje, nós estamos dizendo que mulheres, pretos e pardos são incompetentes, porque nós temos uma hegemonia masculina branca em todos os órgãos de escalão de primeiro nível, e a gente, com isso, se aceitar que eles estão lá por mérito exclusivamente, não por algum tipo de privilégio, né, durante a formação deles, nós estamos apontando automaticamente a afirmação de que pretos e pardos e mulheres não tiveram condição de ocupar esses cargos, o que não é, sociologicamente falando, verdadeiro. Mais do que isso, que é um ponto importante também de reflexão aí dentro da ideia de administração da justiça, é muito importante que se faça uma discussão sobre a relação entre judiciário e políticas públicas. Se, por um lado, quando a gente vai para o âmbito do tráfico de drogas e a questão usuário e traficante, nós já estamos no final da conversa, e aí, realmente, como disse bem o desembargador Sérgio, nós temos pouca margem de manobra ali, porque nós temos antes o racismo operado pela polícia, e aqui não é dizer que há uma decisão racista da polícia. Aqui a polícia opera na mesma sociedade em que opera o tribunal, em que opera as universidades, em que operam todas as demais organizações sociais. E essa sociedade é racista. Ou seja, as nossas estruturas são racistas. Eu falo de uma universidade, sou coordenador de um curso de Direito que não tem um professor negro na faculdade de Direito. Já teve, hoje não tem. Ou seja, então, a própria condição de organização das instituições é racista. A gente não conseguiu promover essa diversidade nas organizações. E eu, como lumaniano, né, entendo justamente que organizações são os processos de tomada de decisão. Ou seja, se essa organização, os membros, são completamente reduzidos em sua complexidade a esse papel social, é praticamente notório que a gente vai ter uma imunização ou uma indiferença com a questão racial nessas instituições. A polícia se defende muitas vezes, enquanto organização, dizendo que não há nenhuma orientação específica de abordagem criminal contra pessoas pretas ou pardas, que compõem pelo IBGE o papel social negro, né? A classificação negro. Preto e pardo compõem a estrutura da classificação como negros. Então, eles, na verdade, não escolhem quem vão investigar ou quem vão fazer o policiamento ostensivo. E eu até vou partir dessa premissa que é verdade. Contudo, ao reduzirem, obviamente, os campos de ação a grupos mais vulneráveis, é natural, e eu vou dar o exemplo aqui do Presídio Central em Porto Alegre, levo os meus alunos seguido ao Presídio Central e, com toda a gentileza, a Polícia Militar que administra o presídio faz uma apresentação do perfil da pessoa que está lá detida. E já aconteceu inúmeras vezes, com muito orgulho, por parte de quem está nos acolhendo super bem lá o trabalho da PM, referenciar que a maioria de pessoas que estão no Central não são negras, não são pretos e pardos, são em torno de 38%, 37% dos que estão presos. Só que quem apresentou esse dado esqueceu que a população do Rio Grande do Sul de pretos e pardos ela é inferior a esse dado. Ou seja, nós estamos gravitando em torno de 18%, 15%, 20% da população negra aqui. Então, o que existe de encarceramento no Central é o dobro do que seria a média de pessoas pretas e pardas no Rio Grande do Sul, o que mostra um processo de seletividade. Então, as organizações, individualmente, na caneta de um desembargador, não conseguem alterar isso. Na atuação de um delegado isoladamente, não consegue alterar isso. Mas tem que se incorporar uma mudança organizacional. As políticas públicas têm que conversar com o direcionamento institucional. Como é que nós podemos cobrar das empresas? Eu tenho pesquisado muito a questão privada. Por incrível que pareça, o setor privado, o mundo corporativo no Brasil, está mais avançado que as instituições públicas. Semana passada eu conversava com a equipe da Suzano Celulose, em São Paulo, que tem um comitê de diversidade e metas de diversidade dentro da empresa, né? Isso foi decidido por autorregulação da empresa, por pressão dos próprios funcionários, dos trabalhadores.
Então, a gente tem percebido que o setor privado conseguiu acompanhar a lógica da diversidade como lucro, como inovação, e tem tido um sucesso autorregulatório muito maior nessa questão do que propriamente o setor público, que estaria talvez mais exposto e mais sensível a essa questão. Nos Estados Unidos, esse caminho não foi feito por boa vontade, né? Nos anos 60, com o movimento das ações afirmativas, todas as empresas públicas, todas as empresas que tinham contratos públicos com o Estado americano foram obrigadas a ter metas da diversidade. Então é por isso que nos Estados Unidos a questão da diversidade começou antes, não é porque eles têm acesso a uma informação privilegiada ou são mais sensíveis à questão racial. Isso foi pressão legal dos anos 60 em cima da questão específica da diversidade. E só para concluir, eu sei que já estou aí passando do meu tempo, mas eu acho que é uma questão também importante para a gente colocar aqui para discussão, é o papel da questão transconstitucional que o Diógenes trouxe ali, especificamente o trabalho do Marcelo também. Se a gente analisar a evolução legislativa que nós temos na luta antirracista no Brasil, Diógenes, ela já é uma legislação como sintoma da integração entre ordens normativas, especialmente quando a gente pensa o seguinte, a Lei 10.639, né, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Cotas, tudo isso é após Durban. Tudo isso é após 2000, 2001. Então, o nosso grande, vamos dizer assim, o boom legislativo, o avanço que nós tivemos no Brasil em termos de legislação doméstica para combater o racismo, ele é todo ele como quase que um resultado da pressão internacional e da nossa atuação internacional na Convenção de Durban em 2001, 2002. A passagem para desse período aí, combinando com governos mais progressistas, mais sensíveis a essa avaliação, mas é uma luta dos movimentos negros de muito tempo, e que só nos últimos anos a gente conseguiu ter espaço institucional. Mas eu concordo plenamente com a tua análise. Eu acho que está interligada a questão das ordens normativas nisso, e basicamente a nossa história recente de legislação antirracista, ela é resultado de processos de integração de ordens internacionais e de pressão transconstitucional também. Para encerrar definitivamente aqui meu comentário, já o tema realmente tem muita coisa para ser falada, e peço já desculpas por ter estourado aqui um pouco a distribuição do tempo, mas eu acho que um ponto final, então, só para destacar, é a gente examinar os dados que o Tribunal de São Paulo acabou expondo, né, por uma pesquisa especialmente da agência pública, que eu acho que isso deveria ser trabalho de casa para reflexão integrada entre o Ministério Público, a Polícia Judicial e tribunais, que são os dados que apontaram a variável raça como um elemento importantíssimo na questão do tráfico e do uso, né? A agência pública há pouco tempo mostrou que réus condenados por tráfico, né, com droga com uma quantidade muito semelhante a réus brancos, tiveram penas maiores com uma quantidade menor de droga, né? Ou seja, o mesmo delito, o mesmo perfil socioeconômico, mas a variável raça pesou e eles tiveram taxas de condenação mais altas com uma quantidade de droga menor. Ou seja, aí me parece que nós temos que fazer um trabalho de casa, né? Se as empresas fazem esse trabalho de formação nos seus RHs, os tribunais têm que sentarem para conversar internamente para entender como que eles estão reproduzindo essa lógica de marcadores sociais quando tratam especificamente a persecução criminal na questão do tráfico. Então, como eu acho que é a última vez que a gente pode talvez falar, eu queria agradecer mais uma vez o convite e dizer a satisfação de estar com vocês aqui, e espero poder em outro fórum aí novamente poder continuar debatendo esse tema que é tão importante para a agenda política no Brasil, para a agenda jurídica no Brasil, especialmente nesse momento que a democracia brasileira vem passando. Mais uma vez, então, obrigado pelo convite. Obrigado, Guilherme. Não, nós vamos ter, eu espero, né, que a gente tenha pelo menos 1 minuto aí de fala final. Eu, dessa vez, vou me omitir de falar e deixo o desembargador Blatz também para o final, né, desembargador Blatz, aí para o encerramento rápido também. Eu vou passar a palavra agora nesse giro, né, para Paula, então, né, só para mudar um pouquinho aquela ordem inicial, tá? Então, Paula. Então tá, obrigada, Diógenes. Eu queria inicialmente responder a Núbia, que perguntou no chat se eu poderia indicar alguma bibliografia e pedir para a Cristina, que acho que está secretariando o evento, né, se puder disponibilizar ali no chat meu e-mail, porque eu não sei, por conta desse sistema a gente não consegue escrever. Então, para a Núbia, para quem quiser me contatar, o e-mail é paula.carlos, como meu sobrenome, né, como nome, @unilasalle, com 2 L's no final, .edu.br.
se a Cristina puder escrever ali depois, que daí fica registrado. Então, quem tiver interesse em textos, enfim, ou indicações, né, peço que me escreva, porque daí eu posso não só indicar os textos ou textos específicos para os temas que vocês querem pesquisar, e enviar também aquilo que eu tenho digitalizado, porque hoje em dia cada vez a gente trabalha mais com textos digitalizados, então posso ajudar nisso e me coloco à disposição. Eu queria também partir, né, para os comentários em relação ao que foi colocado. Acho que é um debate muito interessante, então já sugiro, né, para o Diógenes e para o Centro de Estudos que, de repente, pensem, né, a gente tem muita coisa para falar e estamos todos aprendendo muito também com os colegas aqui. Acho que o tema, né, que o Guilherme trouxe na primeira fala dele em relação ao privilégio branco, a gente pode transpor também para a questão de gênero, né, porque dentro dos estudos de gênero, né, a gente pensa o gênero como relação. Então, da mesma maneira, a gente não tem como analisar questões relacionadas a desigualdades, né, estamos falando de desigualdades entre homens e mulheres, né, e não temos como avaliar questões relacionadas às mulheres ou impactos na vida das mulheres sem analisar também a questão do privilégio masculino, né? Então, por isso a importância dos estudos de masculinidade dentro dos estudos de gênero, né? E pensar também, né, tanto as questões raciais, né, quanto as questões de gênero, como relações, porque eu acho que isso vai nos ajudar muito a compreender e aprofundar, né, o debate em relação a esses temas, né? E aí o Rodrigo falou, né, na questão da interseccionalidade, né, essa ideia da encruzilhada, né, da Kimberly Crenshaw, né, que traz essa, né, essa ideia de múltiplas saídas e de poder olhar o mesmo fenômeno a partir de diversos olhares, né? E aí a importância também, né, aqui como professora, né, de nós falarmos sempre no plural, né? Muitas vezes nas dissertações, nas teses, os nossos alunos, a gente corrige isso. Falar sempre em mulheres, falar em pessoas negras, né, enfim, falar em homens, né, no plural, porque nós estamos lidando também, falar indígenas no plural, estamos lidando com, né, com uma pluralidade, com uma diversidade dentro de uma mesma categoria, né? Então, o Rodrigo, por exemplo, trabalha mais com questões indígenas, são múltiplas tribos, né, com culturas diversas também, e que os impactos também vão ser muito diversos, né? E aí convido também para a gente pensar a partir, né, da própria lógica, né, proposta pelo Stuart Hall, quando traz o conceito de identidades, né, que as identidades são múltiplas, né, e por isso também a ideia de tratar no plural, e que a gente vai acionar cada uma das nossas identidades dependendo, né, do contexto no qual a gente se localiza, né. Então, talvez aqui, né, a minha identidade de mulher seja algo, né, mais relevante que eu vou colocar em destaque, né? Talvez em outros cenários eu trabalho e pesquiso muito a questão da maternidade, né? Por exemplo, né, a minha identidade de mãe possa ser mais relevante, né? Em outros contextos, a minha identidade de professora, né? Então, de pensar nessa multiplicidade também, e que nós somos seres complexos, né? E que a questão social ela também precisa levar isso em consideração. Em relação aos comentários ali do desembargador Blatz, acho que é importante, né, o desembargador falou em normalização, né, nos estudos de gênero a gente fala muito na questão da naturalização, né, ou como o próprio Guilherme mencionou, a essencialização, né, então pensar, enfim, por exemplo, no caso do fenômeno da violência, muito se fala, né, no fenômeno da naturalização da violência de gênero, de tomar isso como algo comum, como algo normal, e que por isso, né, o próprio ditado, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né, vem como uma cristalização, digamos, nessa naturalização da violência de gênero, né? E existe, não apenas em relação à violência de gênero, mas uma naturalização das desigualdades de gênero. Se vocês perceberem aqui dentro das próprias falas, e claro que isso tem a ver com esse contexto também, às vezes parece, né, que as questões de gênero podem já estar, de certa forma, superadas, né? A gente está falando de desigualdade, diferenças, por exemplo, entre brancos e negros, né? Mas não podemos esquecer também que as próprias pesquisas indicam isso, existem desigualdades, né, entre brancos e entre negros, e desigualdade de gênero em relação à remuneração, em relação à ascensão profissional, né, que não necessariamente vai se refletir na questão da renda, enfim, em relação à ocupação de espaços de poder. Então, o tempo inteiro, né, talvez a gente precise ter, para uma análise da sociedade brasileira, pelo menos esses 3 elementos, né, gênero, raça e classe, né, como, né, a própria obra da Angela Davis traz, né, como os elementos que vão ter que nos nortear sempre, além de outros, né, dependendo das questões que nós formos analisar, mas nós não temos como falar, e nem como falar da própria questão do direito penal, da seletividade do sistema, ou da atuação do Poder Judiciário, sem levar em consideração pelo menos essas 3 questões, né? E quando a gente fala em consciência, é importante, né, pensar que essa consciência ela não é uma consciência que tem que ser só
né, de oprimidos, né? A modificação das relações sociais, ela necessita, né, de uma tomada de consciência, se quisermos usar essa expressão, da sociedade como um todo, né? E aí, quando estamos falando em privilégio branco, quando estamos falando em privilégio masculino, quando estamos falando da ocupação dos lugares, né, de poder, né, que nós, né, enfim, que nós estamos aqui agora, né, isso também é importante trazer esses temas, né, é importante discutir esses temas, né, e trabalhar eles, né, em vários âmbitos, né, nesses âmbitos institucionais, na questão da educação, enfim, né, e como já foi pontuado, mesmo que existam várias falhas, né, em relação à implementação disso, né, quando se trata de questões étnico-raciais, por exemplo, né? E acho que para que não se naturalizem essas desigualdades e para que a gente possa, então, né, passar a analisar e a produzir resultados, né, e a partir de um outro patamar, as políticas públicas são fundamentais, né? Então, já foi falado aqui em relação à questão das cotas, né, as cotas na política para as mulheres, né, as cotas para ingresso no ensino superior, né, que o Guilherme bem pontuou, eu volto e meia, né, explico isso, né, para os estudantes de graduação, mas são cotas para negros, as pessoas, né, mesmo dentro do direito, as pessoas não leram a lei, né, para compreender, enfim, né, qual é a proposta, né, e a partir daí, então, se discutir isso, né, as cotas para os concursos públicos, então, né, para que se tenha também a ocupação, né, uma melhor distribuição, né, desses cargos também, né? Então, é importante a gente pensar também, quando a gente está falando né, nessas desigualdades, né, como já dito, na questão da interseccionalidade, né, considerar as diferenças que existem entre mulheres brancas e mulheres negras, né, e também, né, entre mulheres brancas, né, e por isso a ideia de sobreposição também, né, dessas discriminações, mulheres brancas de classe alta e as diferenças todas que existem em relação a mulheres negras, né, de classes populares, por exemplo, né, e não nos deixarmos levar pela ideia de que as mulheres são incluídas plenamente, né? Acho que isso, se nós observarmos, por exemplo, a própria questão institucional do poder judiciário, a ocupação de outros espaços de poder, isso é nítido, né? Se nós utilizarmos as estatísticas, né? E aí, aproveitando também, né, que estamos aqui no Centro de Estudos e vinculado ao Poder Judiciário, acho que é muito importante aí o sonho de todos nós pesquisadores, né, Guilherme, poder fazer estudos em relação, né, ao Poder Judiciário. O próprio desembargador Blatz falou do perfil, né, de magistrados, e isso é muito importante, né, porque a partir desse diagnóstico é que também a gente pode fazer a proposição, né, de outras políticas ou enfim, né, de meios, né, de garantir uma maior igualdade, né, enfim, de reduzir essas desigualdades, né. Quando o Guilherme estava falando também dessa questão do racismo, né, acho que é importante a gente pensar que se nós estamos numa sociedade que é desigual, que é racista e que é machista também, né, nós todos somos racistas e machistas, né, então nós vamos reproduzir em maior ou menor escala, né, seja nas nossas decisões, né, nas nossas práticas, né, enfim, nas decisões judiciais ou nas práticas, isso vai ser reproduzido em maior ou menor escala, né? Então, é importante o estudo e o debate em relação a essas questões, e por isso parabenizo novamente, né, essa iniciativa, e a questão de representatividade também é muito relevante, como o Guilherme bem colocou, para que se possa ter também, né, um outro olhar em relação a essas questões. Então, a ocupação de espaços de poder por mulheres, né, por pessoas negras, por indígenas que são ainda mais excluídos, né, do que mulheres e negros, né, se a gente pensar nesse contexto na nossa sociedade brasileira, é muito importante, né, porque alguns estudos já demonstram, inclusive, né, em relação a pessoas negras e indígenas, né, e que já fizeram uso, né, desse sistema de cotas universitárias, o quanto são pessoas que vão buscar levar o conhecimento adquirido para a sua própria comunidade, né, então, em prol da sua própria comunidade. Então, isso provavelmente também poderia ser refletido, né, a juíza Karen é um exemplo, né, poderia ser refletido também a partir da ocupação desses espaços no próprio poder judiciário, né. Então, importante a realização dessas pesquisas do judiciário, né, em relação à feminização da magistratura, por exemplo, a gente tem alguns índices, né, e pesquisa já realizada pelo CNJ em relação a isso, mas tanto na magistratura quanto em outros espaços institucionais, a gente esbarra no chamado fenômeno do teto de vidro,
né? Então, isso se reflete em vários aspectos na academia, né? Onde eu estou inserida também. Então, nós temos censos, né, da educação superior, as mulheres são maioria na educação superior, mas elas não são maioria nos programas de pós-graduação, elas não são, né, nós não somos maioria na ocupação de cargos de poder dentro das universidades, e isso também, né, se reflete no próprio judiciário, né? Então, uma maior feminização, né, a identificação dessa feminização na primeira instância, mas que não vai se refletir depois, né, nos tribunais e nem nos tribunais superiores, como, né, todo mundo já sabe, né, porque daí basta ler alguma notícia sobre o STF ou assistir, né, qualquer julgamento, né, que passa na televisão ou pela internet, né. Então é importante a gente refletir sobre essa questão do teto de vidro quando estamos falando da ocupação por esses espaços, desses espaços pelas mulheres, né, mas que vai se refletir em relação a outras questões de diversidade, e especialmente em relação às mulheres, né, o meu tema de pesquisa e algo que eu tenho trabalhado nos últimos anos, a gente não tem como deixar de falar de dois fenômenos que são muito importantes. O primeiro, né, que eu mencionei ali no início, a divisão sexual do trabalho, né? Nós não temos como deixar de considerar para a ocupação desse espaço, seja de mulheres na política, seja de mulheres em espaços de poder, né, nesses meios institucionais, não temos como desconsiderar a divisão sexual do trabalho, que é justamente, né, enfim, aquilo que é considerado, aquilo que é valorizado, seja dentro desse espaço do chamado trabalho produtivo, que é esse que a gente realiza fora de casa, que é esse pelo qual, né, a gente ganha para fazer. Então, isso vai levar as mulheres, né, muitas vezes, a escolha de profissões que são tidas como menos valorizadas, que são, né, que têm pior remuneração, ou mesmo dentro das profissões com maior remuneração, por exemplo, dentro da própria magistratura ou dentro da própria academia, a ocupar funções, a realizar funções que são menos valorizadas, ou a ter, né, enfim, a desempenhar determinadas atividades que não são valorizadas, que não são melhor remuneradas, né, ou que não vão gerar também uma progressão na carreira, justamente porque essas progressões, elas também vão se pautar com base nesses critérios, né, masculinos, né, nesses critérios brancos, né, em todos esses critérios, né, de privilégio heterossexual, e por aí vai. Então, a importância da gente também ter essa diversidade nesses espaços para discutir quais são os critérios, né, e aí, como o Guilherme colocou ali em relação à meritocracia, né, desmantelar esse conceito e ver o que de fato ele traz por trás, né. E por fim, ainda relacionado à questão da divisão sexual do trabalho, nós não temos como deixar de mencionar também a questão da maternidade, né, porque a maternidade e as políticas também, né, enfim, né, de proteção à maternidade e proteção às mulheres, né, que se tornam mães e que não são apenas proteções às mulheres que se tornam mães, mas proteções sociais também às crianças, né, e aos adolescentes que são cuidados e que são cuidados prioritariamente por mulheres, também são questões muito importantes de serem consideradas aqui. Né, e se pensar, então, quais são as políticas institucionais? Né? Estamos aqui falando do judiciário, né? Mas poderia falar da academia também, que é o meu meio, enfim, e sobre o qual, né, eu já estudei. Né? Quais são as políticas institucionais que nós temos de proteção às mulheres mães? Né? Qual é a licença que nós temos? Né? Qual é a forma de retorno? Agora, dentro dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, né, você já retornando do home office, né, mas nós, nas universidades, ainda permanecendo neste sistema, quais são os impactos que são trazidos para as mulheres, né? Quem são né, quais são as pessoas que vão sofrer, né, com maior desemprego? Quais são as pessoas que vão ter menor progressão nas suas carreiras? Quais são as pessoas que vão ter sentido, né, nas suas vidas, o maior impacto dessa pandemia e desse home office, falando aqui, obviamente, desse lugar de privilégio que nós ocupamos, né, que temos casa e que podemos fazer home office, né, porque isso também é um indicador, né, de desigualdade no nosso país. Então, deixo essas questões também para outras discussões, né, e fico à disposição como colocado ali para quem, a Cristina colocou ali meu e-mail, obrigada, para quem quiser escrever e, enfim, né, tiver outras dúvidas e quiser indicação de textos. Parabéns mais uma vez pelo evento, é um grande prazer, né, poder dialogar com vocês e ouvir os colegas. Obrigada. Obrigado, Paula. Eu vou passar, então, a palavra para a Karen agora. O Rodrigo vai ficar 2 vezes por último, Rodrigo, mas depois daí eu fico te querendo essa. Eu fiquei ouvindo os colegas, fui a primeira a falar e
tão satisfeita assim, desse diálogo, desse debate, dessa construção que a gente faz aqui. Guilherme, Paula, Rodrigo, desembargador Sérgio, Diógenes, todos com contribuições tão relevantes para essa discussão e para essa caminhada que a gente pretende fazer. Né? Como eu disse inicialmente, falar de racismo dentro do Poder Judiciário gaúcho, eu ouso dizer, desembargadores, que essa é a primeira vez que a gente coloca essa questão no centro das nossas discussões. Isso é um passo muito importante quando a gente se dá conta que nós vivemos num estado onde 80% da população é branca e onde até hoje nós vivíamos um processo do ego com relação ao racismo e ao colonialismo, que a Grada Quilomba escalona, citando outros autores, mas ela coloca, né, que para que a gente possa superar, a gente vive a negação, a culpa, depois o reconhecimento, a vergonha, o reconhecimento, para se chegar numa fase de reparação. Então, quando a gente coloca no centro dos debates a questão racial, a gente está superando a fase da negação. Né? Então, esse é um ponto muito importante. E aí eu vou tomar liberdade de voltar um pouco atrás e falar da questão do racismo propriamente dito, porque como essa é uma primeira vez que a gente toca nessa questão institucionalmente, eu acho que é importante a gente reforçar, quando nós estamos falando de racismo, nós não estamos falando da injúria racial. Né? A gente está falando do racismo estrutural, aquele que foge do plano individual e da intencionalidade. A gente está falando do racismo que estruturou a sociedade brasileira. Né? A gente está falando do racismo que estabeleceu como é que seriam as relações entre pessoas brancas e pessoas negras nesse país. A gente está falando de um processo de violência que se estabeleceu com aquelas pessoas africanas que violentamente foram sequestradas do seu continente, de África, e por intermédio da violência foram trazidas para o nosso país, e por intermédio da violência e da opressão foram mantidas, escravizadas e depois foram colocadas em liberdade. A gente tem que ter isso muito claro e ter isso como uma chave de leitura para compreender como as coisas funcionam. E aí, quando a gente vai falar de como as coisas funcionam, a gente tem que reconhecer que, diante de todo esse processo que eu relato, as coisas funcionam exatamente da forma para as quais elas foram projetadas para funcionar. A sociedade, as instituições foram projetadas para funcionar assim. Portanto, se dizendo, né, racismo estrutural e modo natural de funcionamento das coisas, nada de errado tem em nós termos mais de 60% de pessoas negras encarceradas. Nada de errado há em nós termos 38%, o dobro da população negra gaúcha, encarcerada no Central. Porque as instituições foram forjadas para funcionar dessa forma. Quando a gente fala da polícia, quando a gente fala de persecução penal, do mesmo modo, quando a gente diz sobre racismo estrutural e modo natural de funcionamento das coisas, a gente não pode deixar de falar em filtragem racial ou racial profiling, né? E dizer que, naturalmente, existe um grupo de pessoas escolhido para ser abordado, revistado, prendido, acusado e condenado. Existe uma filtragem, existe um perfilamento nesse sentido. E aí, qual é o papel do Poder Judiciário nesse caldo cultural no qual nós estamos envolvidos? Esse é o questionamento. Eu trago aqui mais questionamentos e reflexões para que a gente possa avançar enquanto julgadores. Né? E faço isso
exercendo aquilo que os colegas colocam, uma representatividade necessária, porque nós precisamos de pessoas nos nossos tribunais partindo de diferentes lugares, com diferentes experiências, com diferentes culturas, para que a gente possa produzir um direito mais próximo da sociedade. Eu faço essa representatividade, mas já faço uma questão que eu acho que é muito importante que a gente entenda, que a gente compreenda, que é uma representatividade crítica, né? Porque do mesmo modo em que a gente vê que existe uma ocupação muito grande hoje, já bem maior, quase 40% de mulheres no poder judiciário, a gente tem que ter essa ocupação de forma crítica, de modo a não reproduzir esses mecanismos institucionais que foram forjados para funcionar dessa forma e produzir esse resultado que nós temos hoje, né? Então, assim, tratar de racismo é tratar de racismo estrutural, fora do plano da intencionalidade e fora do plano individual, como algo que está posto na nossa sociedade, a maneira como ela funciona. A gente precisa também, e aí fazendo algumas reflexões, né, dentro dessa superação de negação, falando de branquitude, eu vou trazer mais um autor, que é a Cida Bento, a Maria Aparecida da Silva Bento, que fala do pacto narcísico da branquitude. Que a branquitude enxerga apenas ela, né? Enxerga só o seu e reproduz entre si esse histórico, né? E esse capital de privilégios e oportunidades. E para falar falando sobre isso, aí eu vou já começar a falar sobre algumas práticas que a gente pode implementar enquanto poder judiciário. Eu sempre provoco os nossos colegas a fazerem o teste do pescoço, olharem para os lados e verificarem quantas pessoas negras existem nos ambientes que nós ocupamos, né? São ambientes predominantemente brancos, e quando nós temos a oportunidade a possibilidade de dar oportunidades diferentes para pessoas negras, nós não damos. Nós temos a resolução 203 do CNJ, que prevê a política de cotas para o ingresso na magistratura e nos quadros dos servidores, com uma reserva de 20% obrigatória, mas nós temos um artigo 3º nessa mesma resolução que diz que os administradores poderão adotar outras políticas afirmativas na contratação dos seus cargos em confiança, na concessão de funções gratificadas e na contratação de estagiários. Hoje, eu acho que o CNJ deveria, pelo menos, porque aí, dentro da teoria do direito administrativo, na esfera de discricionariedade do administrador, eu até compreendo que funções gratificadas e cargos em comissão devam ser de livre escolha, mas eu entendo que o estagiário ele devia estar lá no artigo da obrigatoriedade. A gente precisa oportunizar a pessoas negras experienciarem vida dentro do Poder Judiciário, para que essas pessoas não se sintam, quando chegam e quando têm contato com esse ambiente, não se sintam num ambiente hostil, para que as pessoas brancas que estão ali aprendam a conviver com pessoas negras. É uma via de mão dupla, aprende o estagiário e aprende o juiz, o desembargador, o servidor, e deixa de enxergar essa pessoa negra como um potencial criminoso, como um potencial membro, uma pessoa potencialmente à margem da sociedade, e começa a enxergar esse indivíduo como um sujeito de direitos iguais, que tenha direitos iguais. Então, dentro de práticas que nós devemos adotar, eu acho que essa é uma delas, né? E acho que a questão do julgamento com perspectiva de gênero e de raça é muito importante. Nós temos que olhar para os nossos processos, para os nossos réus e para as nossas vítimas, compreendendo essas histórias, entendendo pela perspectiva do gênero e pela perspectiva da raça,
como aquele suposto criminoso chegou até ali e como aquela suposta vítima chegou até ali. Com relação às mulheres, especificamente, mulheres negras, assim, eu estou tentando passar por várias questões que foram tratadas, mas eu acho que é muito importante, isso tem sido objeto das minhas reflexões nos últimos tempos, a gente perceber que a gente tem uma massa carcerária expressiva de homens negros, e no seu entorno nós temos mães, irmãs, filhas, tias, mulheres negras que estão orbitando, né, nesse entorno do Poder Judiciário, do sistema de justiça, e que não existe um olhar para essas mulheres específico e que elas não são ouvidas. Não existe escuta a essas mulheres. Se nós caminharmos, percorrermos os corredores do nosso foro, no nosso prédio 1, a gente vai ver quantas mulheres estão ali e elas não são parte do processo, mas elas estão totalmente implicadas com o sistema de justiça e o resultado das suas vidas está implicado com as nossas decisões. E essas são as mesmas mulheres que dentro da pirâmide social estão na base da pirâmide social das opressões. Então, o julgador ele precisa fazer reflexões nesse sentido. Por isso, o julgamento com perspectiva de entender essas histórias, entender essas pessoas, compreender de onde elas vieram e por que elas estão ali. Eu tenho uma resposta, que foi a que eu dei no início, porque o sistema ele foi constituído para funcionar dessa forma, então está tudo certo, por enquanto. E a gente não começar dentro de um julgamento com perspectiva e com pelas lentes da hermenêutica jurídica negra, tentar buscar algumas mudanças. Para finalizar, eu gostaria de relatar um pouco do meu orgulho de estar no Poder Judiciário nesse momento da história do nosso país. Porque a gente tem hoje um grupo de trabalho dentro do Conselho Nacional de Justiça instituído para construir, criar, propor políticas judiciárias de combate aos racismos estrutural e institucional. Nós fizemos uma riquíssima reunião pública no dia 12 de agosto, chamamos vários segmentos da sociedade e colhemos muitas, mas muitas sugestões sobre como nós devemos e o que podemos fazer, como podemos trabalhar. Então, me parece, não só parece, eu tenho certeza que existe aí um compromisso muito forte do Poder Judiciário, por intermédio do Conselho Nacional de Justiça, de instituir políticas públicas de combate ao racismo que vão repercutir em breve, futuramente, nas nossas vidas e nas vidas das pessoas, né, para as quais nós jurisdicionamos e que são usuários dos nossos serviços. Eu acredito que é uma mudança de mentalidade e uma das questões que, para mim, será a espinha dorsal dentro das proposições desse grupo de trabalho, tomara que assim os conselheiros